Eu recebo aqui em nossos estúdios para um bate-papo a advogada previdenciarista Marcela França. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, que é o tema 1300, de repercussão nacional, que trata do cálculo da aposentadoria por invalidez, do auxílio e incapacidade temporária. Pode haver até uma redução nesse cálculo, não é isso, doutora? Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Olá, Fábio, como sempre é uma alegria estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre o tema 1300, o 1300, que fala justamente sobre algo que é imaginável que o governo federal em algum momento poderia penalizar ainda mais a pessoa que aposenta por invalidez. Funciona assim, Fábio. Hoje, uma pessoa que aposenta por invalidez, ela, independente da idade, e se homem e mulher, ela vai aposentar com 60% de todo o período contributivo dela. Então, se ela a vida inteira contribuiu com o teto, ela vai aposentar por invalidez com 60% desse cálculo. Se for mulher e tiver mais de 15 anos de contribuição, vai acrescentar 2% a cada ano. E se for homem, vai ser acrescentado 2% também a cada ano. Ou seja, um homem para aposentar hoje 100% integral, ele tem que trabalhar 40% a mais. E a mulher, acaba que o reflexo é muito próximo também. Então, ou seja, aposentar por invalidez desde novembro de 2019, desde a reforma da Previdência, é uma péssima opção. Muito mais burocrático, dá muito mais trabalho, até mesmo na hora, doutora, de conseguir reunir toda a documentação, não é isso? Exatamente, inclusive porque a aposentadoria por invalidez, ela tem duas situações. Pós-reforma da Previdência, em novembro de 2019, se a pessoa recebe um auxílio-doença, o benefício é mais alto. O cálculo é de 91% a média dos últimos 12 meses. A aposentadoria por invalidez é a média dos 60% dos últimos anos contribuídos. Ou seja, financeiramente, para a Previdência Social, é mais vantajoso aposentar a pessoa por invalidez do que afastá-la com auxílio-doença. E esse é o questionamento que a gente está fazendo. Pois é uma injustiça as pessoas pagarem por isso, né, doutora? Eu acho isso uma injustiça. É muito mais que injustiça, Fábio. A gente está falando de ausência de... Humanidade, né? É o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala que uma pessoa fica completamente desassistida pelo Estado, pelo governo, pelo Poder Judiciário, que isso é muito importante, porque esse julgamento, faltam 2 votos ainda, né? Então a gente está aguardando esse julgamento pelo STF, ou seja, o STF, quer queira, quer não, ele legisla, ele toma decisões pelo país. Então, cabe a esses 2 ministros que faltam ainda passar os seus votos, né, apresentar os seus votos, para que a gente saiba se a reforma da Previdência, se não vai ter alteração no cálculo da aposentadoria por invalidez ou não. Agora, doutora Marcela, explica para o nosso telespectador em que ponto, né, da fase de julgamento, que está o tema 1300, 1300. Então, esse tema que é de repercussão geral, nacional, no Brasil inteiro, ele já foi julgado em todas as instâncias. Então, ele chegou ao STF, ou seja, trata-se de matéria constitucional. Os ministros já julgaram, faltam 2 ministros ainda apresentarem os seus votos, que é o ministro Fux e o ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele já se manifestou como de forma favorável aos segurados do INSS. Mas é necessário que tenha muito cautela. Você está assistindo a gente agora, pensa assim, vou pedir a conversão então, eu vou pedir uma revisão, não é possível ainda. É necessário que esse julgamento termine, né, que transite em julgado esse acórdão, para ver se não vai ter embargo, se vai ter alguma coisa, para depois ver se o INSS vai normatizar uma revisão administrativa, para depois a gente pensar numa futura revisão. É necessário cautela nesse momento. Agora, doutora Marcela, quem está nos assistindo pode estar perguntando, e naquele benefício temporário, né, de incapacidade temporária, houve alguma mudança ou continua a mesma coisa? Foi aquilo que a gente estava conversando. Com a reforma da Previdência, o auxílio incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ele continua com o mesmo cálculo, ou seja, pega a média dos últimos 12 meses e vai ser o cálculo de 91%. Então, é melhor financeiramente, se você recebe acima do salário mínimo, muitas vezes que você fique afastado com auxílio-doença, ao invés de você aposentar por invalidez. Não houve penalidade para o segurado nessa situação. Então, a gente está falando de algo que está invertido, seria isso, doutor? Exatamente. Então, o que você dá de dica para o nosso telespectador, para aquelas pessoas que vão passar por isso, para que seja minimizada essa situação, o que eles podem fazer para não cair nesse tema 1300? No momento, o ideal é que aguarde e tenha muito cautela, que nós vamos trazer notícias assim que a gente tiver. Provavelmente, amanhã deve ser o julgamento final.
amanhã o ministro Fux e o Gilmar Mendes devem apresentar os seus votos, para a gente saber o que vai realmente ficar decidido. Se for o caso, o ideal é aguarde, fique afastado com auxílio-doença. Você não é obrigado, se você recebe acima do salário mínimo, a aceitar uma aposentadoria por invalidez. Você pode não receber, você pode questionar. O ideal é que você procure um profissional especialista em direito previdenciário que possa acompanhar esse processo e ver qual que vai ser a melhor estratégia. A palavra-chave nesse momento é cautela. A gente tem que lembrar que o governo, ele tem que pensar que a pessoa ela já fica penalizada porque ela aposentou por invalidez. As pessoas não querem aposentar por invalidez, as pessoas querem continuar trabalhando, pelo menos em sua grande maioria. Então a pessoa ela é penalizada com a aposentadoria por invalidez, ela perde renda, muitas vezes ela necessita de cuidados especiais, ela precisa de acompanhamento com fisioterapeuta, psicólogo, alimentação especial e muitas vezes ela não tem essa condição justamente por causa do cálculo desse benefício. Agora, doutora, é a última participação sua durante esse ano de 2025. Para a gente fechar, nem estava no script, mas eu quero te fazer. Para o aposentado, pensionista, aquele que recebe algum auxílio do governo, 2025 foi um ano positivo ou negativo? O ano de 2025, a gente pode observar que nos últimos 2 meses, o sistema da Previdência Social ele está bem parado. As filas para a concessão dos benefícios e análise, ela cresceu muito nos últimos 6 meses. Então, não foi um ano positivo para segurados e pensionistas da Previdência Social, infelizmente. E agora eu já te pergunto, o que você, que é especialista nessa área do direito previdenciário, espera para 2026, para quem vai se aposentar ou que precise de algum auxílio? O necessário, o ideal é que sempre seja acompanhado de uma advogada especialista em direito previdenciário, expert na matéria, porque é possível você diminuir os prejuízos quando você está acompanhado de um profissional que entende. E para você que quer aposentar no próximo ano, o ideal é que você já comece a fazer essa análise agora, comece a coletar a documentação e, muito importante, inclusive vai ser uma pauta do próximo ano, a gente falar sobre documentação médica. Se você tem um quadro clínico que hoje, no primeiro momento, não te deixa sequelas, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, sempre guarde a sua documentação médica. Agora, eu te pergunto, doutora, as coisas podem piorar? Porque a gente viu que teve uma piora aí para conseguir aposentadorias, benefícios, está tudo ficando mais rígido. Você acha que isso também continua no ano que vem? Vai ficar cada vez mais difícil conseguir algo do governo? O que está acontecendo hoje, nesse momento, é a ausência de servidores. Não tem servidores para poder fazer as análises. Por exemplo, perícias não estão sendo realizadas aqui em Itaúna, em grande maioria, as últimas que a gente agendou, nós tivemos que marcar fora daqui, fora da nossa comarca, ou seja, aqui é uma cidade que não está tendo assistência, ou seja, o governo federal não está tendo o quê? Capital. O problema é falta de dinheiro do governo federal para poder complementar, para poder implantar esses benefícios, ou seja, o governo não está tendo servidor e não está tendo dinheiro para fazer o que é necessário para a população. Doutora Marcela França, é sempre um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios, uma parceria importantíssima, não comigo, não com a equipe aqui do Grupo Cidade, mas com o telespectador itaunense e também de toda a região que nos acompanha, que tiram as suas dúvidas, que tem inúmeras dúvidas do direito previdenciário e você sempre com esse carinho todo especial com eles, tirando as dúvidas, trazendo as novidades, aquilo que está por vir. Gostaria, em nome aqui da direção, que faço parte da direção aqui da TV Cidade, da Rádio Cidade e também das nossas redes sociais, agradecer essa parceria importantíssima e reafirmar o nosso compromisso, firmar mais uma vez o compromisso com você do ano que vem, a gente continuar ajudando todas essas pessoas que precisam tanto do trabalho de informação da TV Cidade como do seu trabalho previdenciário. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio, eu que agradeço imensamente. Muito obrigado pela participação, até o ano que vem. Até o ano que vem.